Muito bem, gurizada, virando o jogo no ar, segundaço e com definições. O Ipiranga está classificado. A posição não interessa. Ficou em terceiro, todo mundo esperava a segunda colocação, mas não deu. E até acho, modéstia à parte aí, é minha opinião, de que o Ipiranga se deu bem no sorteio, pegando a Tombense, o Manaus, não me assusta nem um pouco, o Novo Horizontino sim, mas em um confronto de 2 jogos o Ipiranga venceu um fora de casa, perdeu um dentro... Venceu um dentro de casa, perdeu um fora de casa naquele 1-0, jogando em Novo Horizonte, em São Paulo. E agora, todos os assuntos são Ipiranga. Porém, o Grêmio ainda consegue surpreender, que tomou um baile ontem, jogando contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. É bom que se deixe bem claro que o jogo aconteceu na Arena da Baixada, porque jogar em gramado sintético é terrível. O Ipiranga jogou em gramado sintético no Passo da Areia e o Internacional, mais uma vitória, é a terceira nos últimos 3 jogos. Wesley, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, falar dessa campanha construtiva que fez o Ipiranga, né? Não foi exatamente o que a gente esperava, mas está bom para um começo. Agora é projetar os confrontos, trabalhar com foco. O Atlântico também me deixou feliz nesse final de semana. Posso dizer que cada vez mais orgulhoso em acreditar no projeto do Galo. O Grêmio tá na hora de acender a lanterna. Tá na hora de acender. A lanterna não, né? É o sinal de alerta, agora tá certo. Acender o alerta e começar a pensar em mudanças mais drásticas. O Internacional segue a passos largos para disputar uma vaga na Libertadores. Eu acho que o Internacional até vai chegar a essa zona de classificação a Libertadores da América, até porque eu não vejo lá em cima o Corinthians venceu do Palmeiras. Porque o Corinthians agora é o time a ser batido. Não vejo isso. Eu não vejo isso. Aliás, foi uma surpresa para mim o Palmeiras ter perdido para o Corinthians. É bom que se deixe claro isso. Porque eu acho que a principal mudança do Internacional, que estabeleceu uma retomada, tem nome e sobrenome. Diego Gui. Esse é o cara. Mas, Wesley, a dupla Grenal nós vamos deixar em segundo plano, porque agora tudo é Ipiranga. O Ipiranga está classificado, sim, há 3 rodadas já estava classificado e agora nós já temos definições. E até peço perdão por um equívoco que eu tomei no entendimento da configuração dos 2 grupos, mas isso não vem ao caso. O que interessa é, primeiro e terceiro do grupo B, Novo Horizontino e Ipiranga, se classificaram para um grupo, e esse grupo tem do grupo A Tombense e o Manaus. O Manaus se classificou com 26 pontos, se estivesse no grupo do Ipiranga, nem classificado estaria. Talvez, se o futebol tivesse alguma justiça, o Figueirense, que venceu o Criciúma na última rodada, um grande jogo, um grande confronto do futebol brasileiro, e o Figueirense com 1 pontinho de não entrar no G4 do grupo do Ipiranga. Então, assim, com essas 4 equipes eu quero saber a tua opinião, porque olhando os 2 grupos, eu acho que o Ipiranga se salvou em não pegar o Paysandu. É bom lembrar, na temporada passada, fazer enfrentamentos com o Paysandu era o que nós como torcedores, é que eu falo como torcedor, nós temíamos muito, até pensando no retorno de público, jogar lá no estádio da Curuzu contra o Paysandu é um inferno. Desses 3, e aí é minha opinião, eu quero deixar isso bem claro, que essa é a minha opinião. O Manaus não me assusta, a Tombense já foi pedra no sapato, mas não me assusta, e o Novo Horizontino eu acho mais qualificado. No entanto, em 2 enfrentamentos o Ipiranga perdeu um e venceu outro, média de 50%. Wesley, eu quero a tua opinião sobre isso. Eu acho que a gente, como eu havia dito, previa uma melhor colocação para que lá na frente não tivesse surpresas. Mas assim como o Eric, eu corroboro na questão de que precisa-se ter atenção maior. Claro, com o Novo Horizontino, agora com a possibilidade de haver outros confrontos, ela deve ser encarada, eu acho, com mais cautela, mas com tranquilidade também, porque o Ipiranga não chegou aqui de paraquedas, né? Eu confio muito na tese de que o trabalho, ele traz resultados. O Ipiranga está colhendo esse tipo de resultado agora, porque fez jus para isso. Então, não chegou de paraquedas, vai chegar, eu tenho a certeza de que o clube vai trabalhar da melhor maneira, tanto o mental dos jogadores, quanto as pretensões do clube dentro do campo, para alcançar o objetivo, que é a 2ª divisão do futebol brasileiro. Tem algo que me deixa muito feliz, e nós já sabemos disso, porque o próprio Renan Mubarak já havia falado disso quando esteve aqui.
nesse estúdio, nesse programa, nós teremos a presença do VAR nessa etapa do Campeonato Brasileiro. E por mais que alguns românticos do futebol desçam o pau no VAR, porque o futebol perdeu a graça, porque eu sou um defensor da tecnologia no futebol, até para trazer muito mais justiça. O Ipiranga, nas últimas 2 temporadas, e até a classificação diz muito disso, o Ipiranga se classificou em primeiro em 2019, em primeiro em 2020, e mesmo assim o acesso não veio. Então, se está classificado em terceiro ou quarto, não diz muito a esse respeito. Agora, é bom lembrar, em alguns lances capitais, em algumas partidas, talvez aquela última lá contra o Londrina, que o pessoal lembra mais, alguns erros de arbitragem que foram cruciais para o Ipiranga já não ter estado na Série B no ano passado. Então, esse ano, poder ter essa condição, me dá a segurança de dizer, o Ipiranga depende apenas dele. Não vai precisar esperar de sorte da arbitragem ir para um caminho favorecendo A ou B. Nós vamos ter o VAR como um companheiro e eu não tenho dúvida que o Ipiranga vai ter muito mais segurança nessas próximas 6 partidas que serão uma decisão para o Ipiranga. O Eric comenta do árbitro de vídeo. Ele é sim a ferramenta que busca trazer mais equilíbrio, mais equidade e justiça para o futebol. E independente da divisão que estejamos falando, eu acredito ainda na necessidade dessa ferramenta, tanto quanto com a capacitação dos árbitros que ficam encarregados do setor do vídeo, porque não adianta o árbitro de campo tomar uma decisão e aí o árbitro de vídeo ser mais indeciso do que o árbitro que está no campo. Então eu acredito na tese da tecnologia, acredito na capacidade dela de levar o esporte por um lado que esteja mais próximo do justo, mas eu espero, mais uma vez, que a CBF tenha a capacidade de compreender qualidade tanto dentro do campo quanto na frente do vídeo. É isso aí. Eu até, falando desse grupo, talvez até alguns pensem que eu estou dizendo que esse grupo é fácil. Longe disso. Longe de achar que esse grupo é fácil. Mas, eu acho que é um ingrediente importante a ser colocado, Wesley, que poderia ser muito pior. O Figueirense, por exemplo, que é uma equipe que acabou caindo no meio do caminho, vai ficar para o ano que vem disputando a Série C, o que é uma infelicidade pela grandeza que é o Figueirense. É uma equipe que eu teria mais medo, por exemplo, do que o Manaus, que é uma equipe que está numa crescente. A própria Tombense já foi uma pedra no sapato, né, do Ipiranga. Mas não me assusta, e eu falo como torcedor. O Criciúma, pensa esse cenário. O Ipiranga jogando contra o Criciúma, com o retorno de público, um time que já é campeão da Copa do Brasil, é um time tradicionalíssimo, né? E jogar contra o Criciúma fora de casa, no Heriberto Rios, como ia ser terrível. Então isso é preciso levar em consideração. E aí eu já estou pensando não é informação, aí é uma leitura, de que nós podemos ter aí uma Série C em outubro, nesses últimos 6 jogos, com a presença do público. O que seria de uma grandeza esses jogos, que para o Ipiranga ia ser muito bom. Ao mesmo tempo que também ia ter o revés de ter que jogar, por exemplo, em Novo Horizonte ou lá em Manaus, que também tem muita gente que torce pelo futebol, uma torcida adversária também fazendo barulho. São pontos. O Ipiranga agora vai ter que saber lidar com tudo isso, que não vai ser fácil. É importante destacar, o Eric comentava da possível dificuldade aí se fosse enfrentar o Criciúma, que realmente é um clube de tradição, que vem da essência do carvão catarinense, que é campeão da Copa do Brasil, enfim, né, com o Felipão. Mas o que eu tenho para dizer é, a gente sabe que jogar contra time de massa, o Eric mencionou anteriormente o Paysandu, e o Criciúma também, na minha concepção, é sempre mais fácil quando tu pode evitar o calor do time de massa, porque tem gente que não acredita nessa tese. Agora eu acredito e acredito que o Eric também tem a mesma visão. O calor extracampo também faz a diferença quando um time dessa envergadura entra dentro das 4 linhas. Então é importante considerar que esses fatores tenham, de certa forma, olhado com carinho para o Ipiranga. Não, disso eu não tenho dúvida nenhuma. Acho que esse resultado do Ipiranga jogando contra o São José, um jogo completamente diferente por ser jogado num gramado sintético. E aqui, não vamos comparar a Arena da Baixada com o Passo da Areia. A Arena da Baixada é um dos estádios mais modernos, né? Claro que eu sou crítico desse gramado, mas o Passo da Areia é uma coisa, a Arena da Baixada é outra, o Allianz Parque é outra. Mas é uma discussão que eu não quero entrar. Bom, o Ipiranga então empatou nessa última rodada do retorno contra o São José, está classificado junto com Novo Horizontino, Tombense e Manaus para um grupo. Os jogos devem começar a partir do próximo final de semana. Wesley, vamos falar
das quadras aí, porque o Atlântico está numa campanha extraordinária, me enche os olhos, porque eu já vi essa equipe já fazendo várias temporadas no Campeonato Gaúcho, e essa é uma das que mais me surpreende, apesar de termos tido a maior parte dela sem público, agora com retorno de público, como foi em Marau também, já vem sendo fora de Erechim, quando retornarem os jogos a Erechim, como foi contra a Vacaria, com o retorno de público, nós já estamos em uma normalidade, e que bom, porque o Atlântico vem fazendo uma campanha realmente que me chama a atenção. Estou muito feliz, não só como comentarista, como analista das situações que envolvem o nome do Atlântico e o fator esportivo do clube também, senão como um torcedor. Eu acho que, acima de tudo, a gente aqui que convive com esse esporte, que respira esse esporte, tem objeções e fica feliz em ver o Atlântico atingindo grandes objetivos. É importante que a gente destaque que às vezes nem sempre dá, a gente conhece, o torcedor do Galo por vezes conheceu da forma mais dura a frustração, e por isso eu acredito não só pessoalmente como na questão da massa que acompanha esse clube, que merece ser muito feliz. Então eu fico feliz em ver que, de qualquer maneira, o torcedor está acreditando no trabalho e o trabalho está sendo bem feito. Eu vou até associar mais uma vez a frase que eu sempre digo, que o Eric até tem nos acompanhado nessa questão. Aqui é Galo e não adianta. É isso aí. E nós temos os gols do Atlântico para mostrar para você que acompanha virando o jogo. Gazinho passando aqui, vamos ver. Gazinho, fisgada? Fisgada. Não dá mais. Vou tentar. Vai acontecer o gol do Atlântico, girou, o Rick bateu e o gol! O goleiro Thiago chegou na bola com tranquilidade, tá livre dentro da área, o Lucas ajeitou pro Grilo, vai acontecer, bateu e o gol! Foi o Romarinho e em Novo Barreiro, a NBF vai vencendo por 1-0 a APF de Gentil e Cerca e SF em Casca vão empatando em 0-0. Bola pro Suelton, vai acontecer, fechou o Alain e o gol! 422573 ou 991788234. Já pro Serginho, pro Alain, vai acontecer, golaço! Muito bem no segundo tempo, principalmente porque agora tanto o Valença como a marcação tá mais mole, né? Bola pro Parazinho na cara do Thiago, pode... Goleiro Thiago tá no meio da quadra, recolheu camisa número 2, pisou na bola, tá pedindo aproximação, tocou pro Alain pro Gé, bateu, vai acontecer, Suelton, gol! Tem o Atlântico. Setembro, nós falamos que o setembro era um mês para o Atlântico tentar manter o foco, porque ia ter uma paralisação da Liga Nacional por conta da Copa do Mundo de Futsal, e o Brasil vai tão bem que agora já está nas semifinais, enfrenta na quarta-feira o time da Argentina. Não foi fácil esses jogos e não vai ser, porque o Brasil, por mais que tenha uma geração nova, chegando com o Leozinho, o Marquinhos Xavier, que para mim é um fenômeno, espero, quem sabe daqui a pouco, adquirir o livro dele, porque ele realmente, dentro do futsal, ele revolucionou. Mas o Atlântico, daquilo que se esperava, que era fazer um mês de setembro, com o gauchão e sem perder o foco, o Atlântico tem 100% de aproveitamento. Todos os jogos disputados foram vencidos. Além de uma campanha que começou lá desde o início do Campeonato Gaúcho, apenas um empate. Então é algo que realmente é admirável. Tem que salientar, tem que acreditar no trabalho, e isso a torcida do Atlântico tem feito. Não acredito só na torcida, tanto quanto nos atletas. Eu e o Eric, modéstia à parte, podemos dizer que conhecemos o trabalho da comissão técnica que acompanha o Galo. A gente sabe da qualificação desses profissionais e, sem dúvida nenhuma, eles também são parte importante desse processo. A gente torce e acredita nos melhores resultados possíveis para o Galo nessa temporada, porque o torcedor, mais do que ninguém, merece. E vamos chegar. Agora, vamos parar de falar em coisa boa, porque o Grêmio, pela primeira vez dentro do Campeonato Brasileiro, poderia, quem sabe, dormir fora da zona de rebaixamento. Dependia apenas de uma vitória contra o Atlético Paranaense, que vinha com um time mesclado. E acabou não apenas tropeçando, como tomando um chocolate dentro da Arena da Baixada, que poderia ter sido pior, se Thiago Santos e também o lateral direito Wanderson não tivessem descontado. Placar encerrado em 4-2. E o técnico, Wesley, Luiz Felipe Scolari, avaliou essa partida e reconheceu que a atuação do Grêmio foi bem abaixo. Olha, o que foi feito, algumas coisas de qualidade
para que a gente fizesse os gols. O que não foi feito foi uma atuação muito ruim no primeiro tempo, com uma perda de bola de uma média de quase 50% no nosso setor defensivo e nosso setor de meio. Nós concedemos ao Atlético aquilo que o Atlético queria, que era jogar em cima da gente. Nós não aprofundamos essa bola em quase nenhum momento, nós não jogamos essa bola nas costas do adversário. Queríamos sair jogando em determinados momentos com a bola muito tranquila pelo chão, onde o Atlético nos pressionava, e tivemos erros que em outros jogos nós não cometemos. Cometemos hoje, pagamos caro. Tá aí o Felipão. Wesley, eu quero saber a tua opinião, porque o Grêmio fez um jogo do ponto de vista tático, um Grêmio abatido, que expôs uma vulnerabilidade no primeiro tempo, que o Atlético Paranaense, sem dificuldades, conseguiu chegar nos 2-0, e depois, quando o Grêmio parecia que ia, quem sabe, com a entrada do Douglas Costa, do Léo Pereira, colocar um pouco mais de agressividade, o Grêmio foi lá e tomou o terceiro gol. E acho até que, se tivesse mais tempo, o Grêmio poderia ter tomado até uma goleada. Ainda bem que terminou nos 4-2, né? Com 2 gols achados. Agora eu quero saber a tua opinião, porque existe uma maré de dúvidas em relação à torcida do Grêmio, porque parece que são 2 times distintos. Um contra o Flamengo, que tem uma organização e uma tática, que foi até um nó tático, né, que o Felipão deu no Renato Portaluppi, e um jogo contra o Atlético Paranaense, de um Grêmio borrado, apático, fragilizado, e parece que são 2 equipes diferentes. O que se explica Eu vou fazer uma pergunta agora, vou devolver a pergunta para o Eric. Felipão permanecerá no cargo até o fim do ano? Não, até o final do ano eu não tenho dúvida nenhuma. O Felipão é uma discussão boa, mas eu vou terminar ela com um ponto. O Felipão fica até o término da temporada 2021. Isso é fato. Independente das situações que o Grêmio perpassar. Isso, até porque o Grêmio não... Então, assim, levando em conta o Grêmio só cenário... poderia trocar de treinador se o Felipão pedisse para sair. Eu não quero ser o vitimista, enfim, ou ser pessimista com a torcida do Grêmio. Mas eu não vejo não vejo uma perspectiva de saída. Eu vim aqui defender o trabalho do Felipão, eu trouxe cartaz, que aliás muita gente falou que é o responsável por essa má fase do Grêmio. Eu trouxe cartaz para defender o Felipão, eu disse que ele era o cara certo para tirar o Grêmio dessa situação. Eu estou pagando por cada palavra que eu disse aqui, ao vivo, nesse programa. Fica difícil querer emitir opinião, porque o Grêmio não apresenta reação. Eu estou esperando o Douglas Costa descer em Porto Alegre. Estou esperando, porque é inadmissível. Inadmissível. O Borja ainda, o Vilha Sante, é um jogador que eu acho interessantíssimo. E a dupla de zaga aí que o Felipão alterou, eu até acompanhei ontem que o Kahneman ficou no banco. A dupla de zaga ainda, eu acho que é uma dupla insegura. E o Grêmio precisa repensar mudanças mais profundas, começando, vai ser dicotomia aqui, vai ser circunstancial mais uma vez. O cargo de Marcos Hermann precisa ser questionado. Isso aí é uma normativa que precisa ser analisada com urgência, se o Grêmio não quiser frequentar a segunda divisão do ano que vem. É até engraçado porque, se tu for pensar o Internacional, a retomada do Internacional, ela se estabelece no momento em também de uma ruptura política e a saída do João Patrício Hermann, uma figura que era detestável pelo vestiário, e no momento em que o Internacional, um momento bem difícil dentro do Campeonato Brasileiro, ele assume que um dos seus problemas talvez fosse na sua organização política, o departamento de futebol, e afasta o João Patrício Hermann, até alguns dizem que ele jogou a toalha, o Internacional começa a responder. Então, assim, eu sempre fui um defensor do Marcos Hermann, acho ele como uma figura, um cara muito bem sucedido, e acho que ele como uma figura, como o representante do vestiário, né, vice-futebol, eu gosto do Marcos Hermann. Mas talvez fosse uma medida, uma das mais drásticas, se é que o Felipão, e aqui nós estamos partindo do princípio de que o Felipão, pelo menos eu, sou defensor da continuidade do trabalho do Felipão. Eu acho que o Felipão, aliás, é só pegar os números, né? Os números do Felipão, tira a era Thiago Nunes e pega o início do trabalho do Felipão,
é um trabalho que é consistente. O Grêmio não estaria na zona de rebaixamento, estaria talvez até ali perto da zona de classificação a pré-Libertadores, se fosse o Felipão desde o início do Campeonato Brasileiro. Contra números não há argumentação. Então, assim, nós estamos trabalhando nisso. Mas talvez uma medida poderia ser, sim, a saída do Marcos Herman. Eu quero que o torcedor do Grêmio... Não que eu concorde com isso, tá? Eu quero que o torcedor do Grêmio compreenda ou faça uma memória rápida aqui comigo. Em 2012, quando o Felipão treinou o Palmeiras, aliás, o bom time do Palmeiras, aquele que acabou campeão da Copa do Brasil, Felipão, que é ido pelos lados do Alviverde Paulista, vendo a situação da tabela da qual o Palmeiras se encontrava, acabou no final da campanha do Brasileiro, para não se manchar como um treinador rebaixado com o Palmeiras, pediu para sair e aí o Gilson Kleina acabou assumindo. Me preocupa, Eric, que não questionando em nenhum momento o gremismo do Felipão, porque isso eu sei que ele é gremista. Agora, estaria disposto o Felipão a colocar um carimbo na sua história tão vitoriosa com o Grêmio, um terceiro rebaixamento? É que é uma discussão que tu já estabelece como, né, tu iniciou a tua explanação falando a respeito disso, de que o Grêmio, ele vê, estaria o Grêmio em uma iminência do rebaixamento. O que eu não acho. Eu acho que o Grêmio tem grandes possibilidades de saída do rebaixamento. Até analisando do ponto de vista técnico, há equipes muito inferiores ao Grêmio. O próprio Bahia, que está acima, eu acho uma equipe inferior ao Grêmio, né? Nós vamos falar do Bahia daqui a pouco, o jogo do Internacional. Mas eu acho que o Grêmio, inclusive na próxima rodada contra o Sport Recife, que no meu entendimento já está rebaixado junto com a Chapecoense, o Grêmio pode sair. Aí eu estou falando em matemática. Claro, com uma combinação de resultados. Eu não vejo tão distante a ideia do Grêmio em não ser rebaixado, em sair dessa zona de igual. Agora, eu acho que o Grêmio ele tem que entender, isso talvez alguma coisa que a torcida do Grêmio não entenda, que o Grêmio vai flertar com a tabela de classificação e com a parte de baixo até o final, até a última rodada. Isso é uma coisa que eu tenho convicto. O Grêmio pode até escapar, mas essa luta vai ser até as últimas rodadas. Eu quero dizer aqui rapidinho, só para encerrar o Grêmio, eu acho, pessoalmente, falando em convicção pessoal, não jornalisticamente e muito menos desportivamente, se tinha um jogo para o Grêmio se distanciar ou começar um processo de decolagem, era ontem contra o Atlético. Concordo. Acabou que não aconteceu e isso me preocupa, porque o psicológico dos jogadores do Grêmio também começa a ficar pesado. E aí começo a acreditar que o processo de reversão começa a se complicar de verdade. Talvez aí tão importante para isso foi, né, a vitória contra o Flamengo. Se o Grêmio, por exemplo, tivesse perdido para o Flamengo, aí sim o nosso discurso seria completamente diferente. Wesley, vamos falar sobre o Internacional, porque o Inter está num momento ótimo. O aproveitamento do Inter, se é que eu falei do Filipão, é excepcional. Os últimos 8 jogos, são 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Está sem perder e está em uma toada realmente muito positiva. Fez um jogo contra o Bahia excepcional? Não, longe disso. Mas o que interessa é vencer. E mesmo com o goleiro Daniel fazendo uma defesa lá Gatito Fernandes, o Inter venceu por 2-0 com tranquilidade do Bahia e começa já a pensar na Libertadores. O Internacional tem esse processo de retomada, que para mim, o Eric vai dizer que eu sou defensor desta personalidade. O maior responsável por isso para mim chama-se Diego Vicente Arbol Aguirre, o uruguaio que é técnico do Internacional, e está legitimando o trabalho dele. Aliás, para dar sequência, vamos ouvir as palavras do Dom Diego. Bien, no, o que aconteceu que no começo do jogo eles perderam a Rodriguinho e pusieron más un atacante, ¿tá? Entonces, para controlar mejor, falamos con un de nuestros volantes, que podría ser Rodrigo Lindoso o Dorado, para que joguen como en posicionamiento por delante de los atacantes deles, para controlar mejor. Fue esa a variante táctica, mas fue una cosa que fizemos durante el juego, tá? A los 10 minutos acho que salió Rodriguinho. Entonces ahí fue esa mudanza y después a intención fue primera cosa, objetivo grande que teníamos hoy era a victoria. Nos venimos en una secuencia muy boa,
mas teníamos que afirmar eso, continuar por ese camino. Y acho que el time jugó con tranquilidad, controló el juego. Es verdad de que no tuvimos muchas situaciones, mas aproveitamos las que tuvimos y ganamos merecidamente el juego y con autoridad, con personalidad, imponiendo el ritmo de juego durante casi los 90 minutos. Y bueno, estoy, la verdad, muy, muy feliz porque eran 3 puntos fundamentales para definitivamente pensar em coisas. O Internacional agora vai enfrentar o Atlético Mineiro, fora de casa, né? Aliás, aqui em casa, no Beira-Rio, perdeu. E agora vai buscar os 3 pontos fora de casa, Aqui em tentando... o Internacional tem casa, né? Então, assim... Com certeza. Então, de qualquer maneira, é o caminho para buscar seguir a recuperação na tabela do Campeonato Brasileiro. Aquele jogo que o Internacional perdeu para o Atlético Mineiro, com o gol do Hulk, até já dava as cartas do que era o Atlético Mineiro. Eu falava até fora do ar, eu vou reiterar o que eu falei, que eu entrei numa discussão lá em casa nesse último final de semana, estávamos numa reunião, para defender o trabalho do Thiago Nunes. Não o trabalho no Grêmio, o Thiago Nunes como técnico. E uma das discussões que nós estávamos falando lá em relação ao Atlético Mineiro, porque talvez essa temporada ela seja histórica para o futebol brasileiro. Com a condição do Atlético Mineiro, que é o líder do Brasileirão, e a tendência é, a menos que algo incomum aconteça, que o Atlético Mineiro seja campeão do Campeonato Brasileiro, com reais possibilidades de ganhar a Copa do Brasil e ainda faturar a Libertadores. Seria uma tríplice coroa que nunca aconteceu no futebol brasileiro. Em 2019, o Flamengo foi campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro e já foi algo realmente notável. Há quem compare aquele Flamengo de 2019 com o Flamengo do Zico lá em 81. Eu não entro nessa discussão porque aquele Flamengo do Zico lá ganhou do Liverpool na final do Mundial e é um time histórico. E o Zico também estava naquele time. Mas, de fato, eu acho que o Atlético Mineiro tem que ser respeitado. Apesar de eu sempre dizer que eu não gosto muito do Atlético Mineiro. Eu gosto do Cuca, mas não do Atlético Mineiro. Então tu ia gostar de ver o Cuca conquistando 3 títulos no mesmo ano. Mas nem pensar. Eu vou torcer contra até... mas não vê o caso. O fato é que o Inter joga contra o Atlético Mineiro na próxima rodada. Agora, o Inter está numa toada que realmente chama atenção. Era para estar já dentro da zona da Libertadores. Só que o Corinthians conseguiu um achado lá, o Roger Guedes lá, e não deu pois eu acho que o Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians, achou um poço de petróleo embaixo do CT Joaquim Grava, porque não é possível, né? Mas o que eu ia dizer é que o Internacional tem tudo para seguir nesse caminho e tem que continuar dando sequência ao trabalho do Marlon Brando uruguaio para seguir em frente no Campeonato Brasileiro. Não é exagero. O Daniel calou a minha boca, grandes atuações, ele vem dando uma confiança no gol do Internacional. O Yuri Alberto, mais uma vez, um dos melhores jogadores do time. Tyson retornando um pouco abaixo. A dupla Cuesta e Bruno Mendes muito bem. O Cuesta, até que defensivamente ainda tem alguns problemas. Ele ofensivamente, aquele cruzamento que ele dá na cabeça do Rodrigo Dourado, que o Wesley adora criticar o Rodrigo Dourado, foi um cruzamento que parecia ter sido com a mão, mas eu fico com um nome. Se chama Gustavo Maia, jogador do Barcelona. Eu quero a tua opinião. Esse menino Maia vai botar o Patrick no banco. Espero que não demore muito, viu? É um baita de um jogador. Wesley, nós já chegamos ao fim. Eu queria as tuas últimas colocações finais em relação à rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro e também Ipiranga e Atlântico. Seguir o trabalho positivo que vem sendo feito no esporte da nossa cidade aqui, nos 2 clubes que nos representam. Fica difícil a situação do Grêmio, espero que tenha ânimo suficiente para tentar sair dessa. E o Internacional tem que dar sequência no trabalho do Dom Diego. Quero lembrar que fica o convite, claro, para quem quiser acompanhar também o Campeonato Municipal. O Instagram do Jornal Bom Dia vai estar passando os resultados, os jogos que acontecem nessa segunda-feira à noite. Wesley, que alegria poder estar dividindo mais uma vez o Virando Jogo contigo e com bons resultados, com certeza, do Ipiranga do Atlântico, que é isso que nós torcemos. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Eu deixo um abraço com muito carinho para a nossa audiência.
Com certeza. Um abraço para todo mundo que esteja nos acompanhando. Até amanhã, na terça-feira. Tchau.